De costas. Tenente Melo. Bom dia, ouvintes da Jovem FM, estamos juntos e ao vivo mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência. Semana passada eu não estive aqui por culpa do Willer Cantuária. O Willer Cantuária passou Covid, hein, Willer? Bom dia, Willer, aqui na técnica, apoiando o programa. Bom dia a toda a equipe da Jovem, que sempre nos recebe muito bem. Estamos hoje com um convidado muito especial, nosso prefeito Cristian. Daqui a pouco ele vai dar um bom dia aí para os nossos ouvintes. Você, ouvinte, pode acompanhar o nosso programa também pelo Instagram da Jovem FM. Jovem FM 987. Estamos ao vivo também, através de uma live, dando um oi aqui para os nossos ouvintes que acompanham pelo Instagram. E você também pode participar do nosso programa pelo WhatsApp da Jovem. O WhatsApp é o 99203 3013. 99203 3013. Mande a sua mensagem, mande a sua pergunta, seu comentário. A gente tem muito prazer em lê-lo aqui no ar para você e para todos que acompanham o nosso programa. Semana passada, como eu falei, fui positivado para a Covid. Graças a Deus os sintomas foram bem leves. Apenas uma tosse aí meio chatinha. Depois fiquei alguns dias, Willer, sem sentir cheiro e sabor de nada. Que sensação horrível, viu? Que sensação esquisita. O gordinho aqui comer sem sentir nada, viu? Sem sentir gosto. Mas passou, respeitei o isolamento aí orientado pelo médico. Então, por esse motivo, na quarta-feira passada, nós não estivemos aqui. Lembrando que no primeiro programa, que era para ser o prefeito Cristian, nosso convidado, ele estava com Covid. Então a gente ficou brincando aí. Primeiro ele pega, depois eu pego. Mas hoje estamos os dois aqui, graças a Deus. E que assim seja, que todos os nossos amigos e companheiros e irmãos de Itajubá que estão passando pela Covid, nossos irmãos brasileiros que estão passando por isso, possam passar com tranquilidade, com sintomas leves e ficarmos livres desse vírus aí que assolou o mundo desde 2020. Vamos começar o programa, temos muita coisa para conversar. Nosso prefeito aqui completando um ano de mandato, tem muita coisa para a gente falar, para a gente avaliar como é que foi o trabalho aí da equipe do prefeito Cristian, do vice-prefeito Dr. Nilo. Tem muito trabalho pela frente, tem muito buraco para tampar. Vamos falar dos buracos com o prefeito, vamos falar das nossas escolas, vamos falar de muito assunto aí. Cristian Gonçalves, nosso prefeito, bom dia, obrigado por estar conosco. Era para ser o nosso primeiro convidado, né, William? Acabou sendo o Dr. Nilo, por razões de saúde, mas Cristian sempre solícito, sempre atendendo o nosso convite. Importante estarmos aí próximos da nossa população. Ao vivo pelo Instagram e ao vivo aqui também pelos estúdios da Jovem FM. Bom dia, prefeito Cristian. Bom dia, Tenente Melo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jovem que nos acompanham. Bom dia também a todos que nos acompanham pelas mídias sociais, né? Hoje um canal muito importante para levar informação também à população. Para mim é um prazer, uma honra muito grande, né? Retornar aqui aos estúdios da Rádio Jovem. É até gostoso de relembrar aqui a mesinha, os microfones, né? Uma bandeira do Brasil, a foto de Itajubá ao fundo. Cumprimentar também lá o Willer Cantuária, que está comandando aí os botões, né? Que fazem as nossas vozes chegarem até a você que está na sua casa. Então, um prazer, uma honra muito grande participar com vocês aqui nesse café com política. Café das 9 com o Tenente Melo. Café das 9. Só que o Cristian negou o meu café, porque o Nilo deu café para ele antes. Ah, Nilo, tá? Tô de olho no senhor. O Cristian, você falou dos estúdios da Jovem. No primeiro programa eu lembrei, a minha primeira vez numa rádio Itajubá foi exatamente aqui, nesse estúdio, com a nossa querida, saudosa Dona Ambrosina Paiva. Puxa vida. Aqui eu estive, era uma sexta-feira de manhã, ela nos recebeu com um carinho muito grande. Ela sempre foi assim, solista. Era impressionante o conhecimento da Dona Ambrosina. Então, você tem boas histórias então para eu me lembro também, às vezes eu estive com ela aqui. Na época eu era do Clube 16, trabalhava na diretoria do Clube 16, a gente fazia os eventos lá, e ela nos chamou para falar sobre os eventos. Fui dançar lá algumas vezes. Muitas vezes, é isso que eu tô lembrando, o Cristian Lília ia lá dançar com a gente. E o Cristian, gente, quando eu faço convite para ele tem que aceitar, porque o Cristian já me fez andar 600 quilômetros para votar nele. Ele foi candidato a vereador, na época eu trabalhava na Embraer, lá em Botucatu, interior de São Paulo. Eu e Lu pegamos o carro e viemos para cá só para votar no Cristian. Que alegria que a gente tinha, a gente tinha uma amizade aí de longa data. Prefeito, um ano se passou do seu trabalho à frente da prefeitura. Como é que o senhor avalia aí, faz uma retrospectiva sua, do trabalho da sua equipe? O que o senhor avalia que podia melhorar? O que o senhor acha que avançou mais do que imaginou que avançaria? Sabemos todos, aí somos, acho que é unânime dizer, 2021 foi um ano muito difícil, né? Primeiro ano de mandato já é difícil. 21 foi um ano aí muito atípico, vindo ainda com os vestígios de 2020,
Como é que o senhor avalia aí, faz um balanço desse primeiro ano de governo? Sim, isso tudo aí é inegável, mas eu falo que eu sou uma pessoa otimista por natureza, aprendi dessa forma com os meus pais, e a gente sempre enxerga o copo meio cheio, né? Então eu falo que ter esse pensamento positivo ajuda, inclusive, a gente, né, na organização das tarefas, na organização dos desafios aí que vem ao longo do dia, ao longo do ano e ao longo do mandato. Então a gente enxerga de forma muito positiva tudo que a gente vem fazendo. Primeiramente, existe uma relação muito próxima de parceria, de irmandade realmente com o meu vice, que é o Dr. Nilo, que ocupa a Secretaria de Saúde, a secretaria que foi, né, a mais visada ao longo desse último ano, e também tem uma atenção especial, porque se você perguntar para as pessoas na rua o que você mais precisa hoje é a saúde, e o resto a gente corre atrás, né? Então eu falo que começa por essa relação de equipe, de time, de compromisso com o plano que a gente apresentou no período eleitoral e também com a cidade. Então começa aí pelo meu braço direito, que é o vice-prefeito, Dr. Nilo, e também por todo o time de secretários, diretores e funcionários da prefeitura que estão comprometidos e engajados com o desenvolvimento da cidade. Isso a gente ficou muito feliz do primeiro momento, quando a gente se reuniu, quando a gente conversa com as pessoas, quando a gente apresenta quais são as intenções, e intenções essas que não são nossas, mas que são da população, que foram captadas ao longo da campanha, quando a gente foi para os bairros andar, conversar com a população, e também de maneira muito profissional, com as pesquisas que a gente realiza, para saber como é que estão indo as coisas, o que precisa ser feito, o que está faltando. Então, claro, a gente teve avanço ao longo desse 2021, a gente não nega que foi um ano realmente, como você colocou, como toda a população também entende isso, um ano atípico, foi o pico da pandemia, nós tivemos vidas que foram perdidas, mas um trabalho intenso sendo realizado, também teve o avanço na questão da vacinação, a forma como nós fizemos de maneira muito profissional, criando o Itajubá Digital, que era um link, inclusive, né, ou era um tema tratado dentro do nosso plano de governo, em criar ferramentas de tecnologia para que elas facilitassem a comunicação da população com a prefeitura. Então, isso foi um primeiro passo. Isso ainda vai se desenvolver muito ao longo do mandato, mas já teve sucesso agora na vacinação. E, enfim, né, eu falo que de todas essas dificuldades, claro, com certeza a pandemia foi o que mais impôs um problema para nós dentro da gestão. E aí a gente fala que tem as coisas do dia a dia também, né? Manutenção das vias, educação, retorno às aulas. Nós tivemos um problema com a greve, com a questão de abono salarial. Enfim, foram vários temas que transtornaram um pouco a gestão, mas a gente fica muito feliz e convicto do trabalho que a gente está fazendo. Como eu te falei, pela organização da equipe, pela forma profissional com que a gente conduz a gestão pública e por ter certeza que ao longo do mandato nós vamos entregar um Itajubá muito melhor do que a gente pegou. E eu tenho certeza também, né, que a cidade de Itajubá, ao longo das últimas décadas, ela vem evoluindo e cada ano melhorando cada vez mais. E isso é muito importante, que a gente também, né, deixe a nossa contribuição, o nosso tijolinho aí nesse desenvolvimento de décadas que Itajubá vem tendo. Eu não quero muito me aprofundar no tema saúde, não, porque o nosso programa anterior foi exatamente dedicado à saúde, né? O Nilo estava aqui, né? Mas uma questão até que a gente nem comentou lá no dia na entrevista com o Nilo, Christian, foi a questão de nós termos postinhos de saúde funcionando até em horário estendido, né? Vai até 10 horas. Hoje até as 10 horas. Isso começou na gestão do Rodrigo, o Nilo era o secretário de saúde, e vocês estenderam mais postinhos, né? Eu passo todo dia, que é no meu caminho de casa, o postinho ali do mercado está sempre aberto até mais tarde. E a gente vê que essa é mais um caminho, uma opção para aquela pessoa que passou mal, que está com algum sintoma, procurar um atendimento médico ali mais próximo da sua casa. Isso estava no plano 25, né? Que você apresentou na campanha. E qual que é a ideia? Tem mais a previsão de mais postos assim? O porquê que a gente desenvolveu essa questão de abrir, estender os horários dos postos, sabe, Melo? Porque hoje, quando lá atrás, né, aconteceu o fechamento do posto do pronto-socorro da Santa Casa, a população ficou um pouco puxa, e agora? Como é que nós vamos fazer? A gente precisa de um posto de saúde, e ficou tudo centralizado no pronto-socorro do Hospital de Clínicas. Então a ideia... Lembrando que lá tem de Itajubá e região, tudo. Então, e eu falo que quem acaba custeando isso é o município de Itajubá, né? Mas enfim, aí a gente entendeu que, poxa, se nós conseguirmos abrir os nossos postos e estender o horário de atendimento, a gente vai conseguir desafogar o posto de saúde, o pronto-socorro do hospital,
e dar um atendimento melhor para aquela população que está mais próxima da sua casa, porque o posto de saúde ele foi montado e foi criado para atender, né, um certo grupo de pessoas nas suas proximidades. Então, se você pegar, por exemplo, o funcionamento da Policlínica da Varginha até as 10 horas, do posto da Policlínica do Mercado, do Jardim das Colinas, do Novo Horizonte e do Reborjão, né? Desculpa, né? do Jardim das Colinas. No Jardim das Colinas vamos construir um novo posto lá. Enfim, hoje são 5 postos que estão com esse horário estendido até as 10 horas. A ideia nossa é, dentro dos grandes postos, a gente conseguir ampliar o número de equipe, porque hoje, se você pegar pequenos postos, tem uma equipe. Postos um pouco maior, tem 2 equipes. E a gente pode chegar até 3 equipes trabalhando aí 10 horas da noite, talvez até meia-noite. Então, isso é uma ideia que a gente vem implementando e já foi um sucesso nesse primeiro ano. De novo, eu destaco muito o trabalho do Dr. Nilo, vice-prefeito e secretário de saúde à frente, junto com toda a equipe. Então, isso foi realmente um avanço e uma conquista nossa para poder melhor atender a população aqui na cidade de Itajubá. Excelente. Cristian, eu tenho uma pergunta para te fazer, que se eu não fizer, depois que eu voltar para casa, vão me puxar a orelha. Por favor. Eu tenho vários amigos que são, inclusive, motoristas de aplicativo, né, de carros de aplicativo, e eles estão reclamando, e é uma coisa que a gente observa realmente, né, da quantidade de buracos que estão na cidade, inclusive na região central. Como é que você pensa em lidar com isso? Porque, vamos lá, os buracos estão aí, os carros, né, sofrem com isso, e o pessoal que está trabalhando com carro sente mais. Gasolina cara, tudo caro, e ainda mais os carros sofrendo com isso. E aí eles pediram para perguntar, Melo, pergunta prefeito, tivemos o problema, já inclui na resposta, o buracão da Varginha, que ficou muito tempo aberto, e as pessoas batendo, como se a prefeitura não estivesse fazendo nada. A prefeitura não estava fazendo nada para o buraco da Varginha e os outros buracos da cidade. Todas as 2 perguntas muito boas, Melo. Vamos lá, vamos separar elas, né? Primeiro, o motorista, e todos eles, de maneira geral, eles têm razão, não tem lógica, é um absurdo essa questão de buraco nas vias. E aí eu falo, foi uma coisa que não é de agora. Isso aí não acontece só em Itajubá. O porquê? Primeiro, existe uma infraestrutura que não é feita de forma excelente aqui no nosso Brasil, a gente sabe disso. Quando acontece de você fazer uma via, não pode a gente fazer um serviço mais ou menos. Porque se fizer um serviço mais ou menos, o que vai acontecer? Logo vai abrir buraco. E aí eu falo que no ano de 2021 nós tivemos uma dificuldade que os profissionais que fazem o serviço de tapa-buraco, de recapeamento da prefeitura em cima das nossas vias, nós tivemos uma empresa terceirizada, eu acho que parte da população se lembra, que não estava pagando o salário das pessoas, então a gente ficou aí 4 meses sem ter essa empresa, e foi no momento de estiagem, onde não tinha chuva, que era o momento para você poder arrumar, tapar buraco, deixar as ruas certinhas. E aí, logo depois, a gente conseguiu fazer uma nova licitação, ter uma nova empresa, e começamos a fazer esse serviço. Mas logo vieram as chuvas. E aí eu falo e peço essa colocada de mão na consciência da população para entender, né? Que o serviço de tapa-buraco, gente, é uma emulsão asfáltica misturada com brita, quase como se fosse um cimento. Vamos imaginar que se você está fazendo uma obra na sua casa e as vias públicas, as ruas, elas são expostas, então elas estão lá no tempo. Vamos imaginar que você vai fazer uma obra no seu jardim. Você vai cimentar um quintal da sua casa. Se estiver chovendo, você faz o cimento no quintal da sua casa, com certeza você não vai fazer. O pedreiro vai falar para a senhora, não faça o cimento, então a senhora vai perder, ou você vai perder esse material. E isso é dinheiro que está sendo jogado fora. Tanto da mão de obra da pessoa que está fazendo, quanto do material que foi pago, que está sendo investido. E aí a gente tem que tomar esse cuidado. E, infelizmente, a gente tem que aguentar e suportar um pouco no período de chuvas, que sempre acontece isso. Pessoal, às vezes a gente esquece um pouco, mas isso sempre acontece. E aí, quando tem um período de estiagem, aí sim a gente entra com a equipe fazendo tapa-buraco, e já está começando a acontecer. A gente vê a equipe aí, nós separamos, conseguimos montar 2 equipes, 2 boas equipes, fazendo esse serviço de tapa-buraco, de recomposição das vias, e já vem acontecendo de maneira mais intensa conforme vai diminuindo as chuvas e dando esse período maior de estiagem. Então, a partir de agora, o pessoal vai começar a acompanhar e ver, né, as equipes fazendo o serviço de tapa-buraco, e isso vai acontecer e vai melhorar as nossas vias. Mas a gente não vai ficar ausente disso no futuro, porque daqui a pouco, com o uso, com o dia a dia, com a má qualidade de asfalto, de vias que são colocadas nas ruas no Brasil, a gente acaba tendo a necessidade de estar sempre fazendo esse tapa-buraco, essa recomposição. E a gente está lá para isso e para as equipes trabalharem.
Até só puxando aqui, aproveitando a pergunta do nosso ouvinte, o Nelson, do bairro Jardim das Colinas, ele pergunta se isso não está relacionado exatamente com o que você colocou, com a qualidade do material que é utilizado. Então o que eu te falo, isso com certeza tá, porque a gente vê em cidades de primeiro mundo, o pessoal faz um asfalto com 20 centímetros de espessura, com base, com sobrebase, e vem com brita, pedra, areia, e depois vem o asfalto. Infelizmente aqui a gente tem na cultura, para fazer mais asfalto, mais vias, né? Você acaba diminuindo a qualidade do serviço. Você faz um recapeamento, você coloca um asfalto de 5 centímetros para dar para você fazer, ao invés de 100 metros, você faz 1 quilômetro. E aí a gente acaba tendo que sofrer com essa questão de refazendo. Eu lembro, Christian, nesse assunto ainda, se a gente puxar um pouquinho pela memória do passado, eu lembro um comentário que o Coutinho, um amigo nosso que trabalha com venda de carros, ele falava: Melo, os carros de Itajubá desvalorizam em razão da quantidade de ruas ruins que temos aqui, muito acalçamento, muito buraco. Eu já falava isso há anos. Nossa, isso aí há uns 15 anos atrás ele falava isso. Os carros com placa de Itajubá se desvalorizam por causa disso. Depois nós tivemos aí uma grande ação no governo ainda, Rodrigo e Christian, né, de asfaltamento de muitas vias. E aí muita coisa aconteceu na época, a gente fazia parte da equipe, e eu ia tirar fotos, eu era da Secretaria de Comunicação, ia tirar fotos para registrar a obra, e eu perguntava: cadê aqui a tubulação que passa a água da chuva que tinha? Não tinha. Não foi feita, não isso tinha, é responsabilidade nossa. E aí, para fazer o asfalto, tinha que se colocar, estou falando aqui do bairro da Medicina, onde eu moro, vi isso muito presente, né? Então antes não se tinha essa preocupação, e ter que corrigir um problema que é histórico não se resolve do dia para a noite. Então a gente pode tranquilizar o nosso ouvinte, os nossos motoristas de aplicativo aí, que queremos bons resultados. Sim, o pessoal já está vendo, esse tapa-buraco, essas aqui na Rua da Rádio passou ontem. Então, aqui na Rua da Rádio passou ontem. O pessoal está lá na Vila Isabel agora também fazendo. E a gente pede para que essa chuva dê essa acalmada, para que a gente possa estender cada vez mais. Eu lembro na época do BPS, o pessoal usava, né, fazer uma brincadeira, né, o BPS, que era buraco e panela, o BPS, o S era de semáforo. Então eu falo lá, sempre tem, todo ano o pessoal vem falando isso, principalmente nesse período. Mas o pessoal tem a certeza que nós estamos tendo esse zelo com o recurso público, para a gente não jogar dinheiro fora, mas já atentos, monitorando aonde estão os buracos, porque logo que a gente tem essa estiagem, a gente começa a fazer essa operação e está acontecendo. E agora, o buraco da Varginha, né, que é muito importante. Lá foi uma obra que aconteceu no ano retrasado, então foi feita a obra de rede pluvial, depois o asfaltamento, todo aquele trecho ali, né, no bairro da Varginha. E aí, com a intensidade, com as chuvas, ela acabou cedendo, né, a manilha, abriu aquele buraco e cedeu o asfalto. E aí o que aconteceu? Logo que aconteceu, nós já estivemos lá no local, foi feito o registro, e aquilo é uma obra que foi realizada por uma empresa contratada pela prefeitura. Então isso tem garantia. A prefeitura não pode simplesmente chegar lá e fazer essa obra e gastar dinheiro público, gastar dinheiro do cidadão, que poderia estar sendo investido em outro lugar. Então o que a gente fez? De imediato, acionamos a empresa para que ela fizesse a avaliação e o reparo necessário naquela obra. A empresa veio aqui, avaliou e nos deu uma resposta, dizendo que não era dela, que ali foi vazado um duto da Copasa. Então imediatamente a gente encaminhou para a Copasa: olha, Copasa, isso foi responsabilidade sua. A Copasa foi lá também, fez a avaliação com os técnicos delas e nos mandou uma resposta dizendo: olha, não tem nada da Copasa lá não, da Copasa está tudo certo. Então nós fomos com os nossos técnicos e avaliamos tudo que aconteceu ali e detectamos que realmente foi a empresa, foi a rede pluvial que cedeu. Encaminhamos uma notificação para a empresa dizendo: olha, se foi vocês mesmos, vocês têm que ir lá fazer a obra. A empresa não nos deu uma resposta. A obra estava na garantia ainda, é isso? A obra na garantia ainda. Então, com a não resposta da empresa, nós mandamos uma notificação para a empresa dizendo que ela estava sendo acionada na justiça no prazo de, se eu não me engano, 48 horas. E aí, dentro desse prazo, ela iniciou o reparo e manutenção daquela via. Então eu falo, a gente tem que tomar muito cuidado e principalmente ouvir e entender o que está acontecendo. Talvez tenha tido alguma falha de comunicação lá, porque isso talvez não foi muito bem esclarecido para a população, que a prefeitura estava atuando, a prefeitura estava de forma correta, séria, zelando pelo patrimônio público, mas já cobrando para que o problema fosse sanado. E aí vem aquela turma da oposição que quer bater, que quer fazer barulho, dizendo que está lá, que foi esquecido. De forma alguma. Nenhuma área na nossa cidade vai ser esquecida, muito pelo contrário. A gente tem equipe preparada, pessoas profissionais
que estão querendo ver o melhor para a nossa cidade. Então, reparo, lá já está quase nos finalmente, né? Logo nós vamos ter aquela área ali liberada e tudo sem nenhum real do recurso público, tudo colocado lá por parte da empresa que tem garantia no serviço que foi contratada para fazer há 2 anos e agora está finalizando lá essa obra. Algumas pessoas perguntam isso, Cristian, mas e se a prefeitura tivesse feito com o dinheiro dela, a empresa não poderia pagar a prefeitura depois? Aí é uma discussão que vai para a justiça, a gente não sabe o que a justiça pode decidir, e aí até que a coisa se resolva, né, que o pessoal entender que focinho de porco não é tomada, o prefeito já respondeu judicialmente por isso, talvez aí já foi até para a Câmara, e a gente sabe que hoje tem gente querendo fazer barulho, numa dessa eu respondo por improbidade administrativa, tem um mandato cassado e a justiça, que infelizmente é morosa até pela quantidade de processos, vai saber quantos anos, décadas ou se vai ser resolvido. Então a gente tem que procurar tomar muito cuidado para fazer as coisas de maneira muito correta. Aí que está a diferença entre a gestão pública e a privada, né? Isso é a diferença. Eu vi você comentando na entrevista que você deu ontem na TV Itajubá falando isso, né? Se é em casa, a gente quer comprar tal coisa, a gente vai lá e compra. No serviço público não é demora tão às vezes simples alguns assim. meses para fazer a coisa acontecer. Você, nosso ouvinte, pode mandar a sua mensagem, seu comentário. Tem várias mensagens chegando aqui. E o segundo bloco do programa vai ser dedicado só a responder as mensagens dos nossos ouvintes, tá? O WhatsApp da Jovem é o 99203-3013. 99203-3013. Mande sua pergunta para o prefeito Cristian. Prefeito, segunda-feira, agora na Câmara, nós aprovamos 2 projetos de lei de sua autoria. Lá na Câmara, segunda-feira à noite, na sessão ordinária. E esses 2 projetos falam de alguns assuntos interessantes que seria bom a gente comentar com o nosso ouvinte aqui. O primeiro, ele cria um programa emergencial de fomento, né, de apoio ao setor cultural da cidade, um setor que sofreu bastante aí na época da pandemia. Qual que é a ideia desse programa de fomento ao setor cultural aqui na cidade? Muito boa pergunta, porque eu falo que isso é o que os artistas vão ficar sabendo aqui agora, né, em primeira mão. A ideia nossa é que a gente valorize os nossos artistas na cidade de Itajubá, que a gente comece, né, a reativar tanto a Praça Central, o nosso agora não coreto, mas a nossa concha acústica, para que a gente tenha atividades ali nos finais de semana, movimentando a praça, movimentando o comércio, mas valorizando os artistas da nossa cidade. Também nos bairros da cidade, onde a gente quer, né, levar a prefeitura para dentro dos bairros e de uma certa forma integrar, né, toda a cidade de Itajubá. Porque é uma das coisas que a gente percebeu, que o pessoal sempre fala, mas só tem evento no parque, só tem evento no parque. Então nós vamos continuar com os eventos no parque, mas também, né, levar música, levar arte, levar cultura para os bairros da cidade, para as praças e fomentar aqui e dar esse direito aos artistas da cidade de Itajubá. Então, resumidamente, né, essa é o principal mote desse novo projeto que a gente está desenvolvendo na área de cultura. E aí eu falo que paralelo, né, a isso, que não tem uma ligação direta com esse projeto que foi aprovado, a gente quer trabalhar também o contraturno escolar das nossas crianças. As crianças que estudam de manhã, à tarde elas desenvolvam atividades esportivas e culturais. E aquelas que estudam de tarde, de manhã desenvolvam essas atividades. Aonde? No Teatro Municipal e no ITC. E aí nós vamos ter lá profissionais de educação física e professores de música, de artes, enfim, para promover a cultura, a arte e o esporte para as nossas crianças, ocupando o tempo. E aí sim, né, valorizando a educação e o desenvolvimento desses nossos jovens aqui em Itajubá. Então, é uma coisa muito boa, e aí eu agradeço demais a todos os vereadores, né, que entendem e que reconhecem esse trabalho da nossa administração, aprovando bons projetos, que é o que a gente encaminha para a Câmara. Esse projeto foi aprovado por unanimidade dos vereadores na última segunda-feira, e aí eu fico até feliz de compartilhar com os nossos ouvintes que uma iniciativa nossa, que foi abraçada pela mesa diretora. A partir de agora, projetos aprovados por unanimidade só passam um turno. Então agiliza, né, o processo interno lá de aprovação de projetos. Que legal, não sabia, não. A partir de agora, todo projeto aprovado por unanimidade só passa um turno, não teve discussão, todo mundo concordou, então passa direto, agilizando as decisões da Câmara. O William já pediu um intervalo ali, a gente retorna então no segundo bloco, respondendo as mensagens dos nossos ouvintes. Retornamos daqui a pouco com o Café das 9. Lembrando que estamos ao vivo ali. O Instagram continua ao vivo, acompanhando a gente aqui no intervalo. Vamos tomar água enquanto isso. Prefeito, algum tema, prefeito? Queira abordar aqui, alguma novidade para compartilhar com a gente?
Tem muita pergunta aqui sobre Valônia. Vamos já falar de Valônia, hein, gente? Não, pelo pessoal, o som continua? Continua. O som continua lá. Muita coisa, né, cara? A gente já prometeu pro pessoal do Instagram e daqui a pouco o assunto é Valônia, viu? Ah, tá. Olha lá, o Elcio falou que ama o ITC, vou sempre nadar lá. Não, pior que eu vou no ITC mesmo. Gostoso lá. ITC é bom demais. Eu falo que pra mim tem uma história muito grande, porque eu aprendi a andar de bicicleta e nadar no ITC. Cresci ali dentro. Então, o fato de a gente estar retomando o ITC, está movimentando o ITC, então vai ter mais. Mas a pandemia precisa dar um sossego. E o pessoal que trabalha lá, nossa, muito gente boa. Turma, atende bem, que legal. Eu falo que eu tô frequentando, eu levo as crianças lá. Educação, respeito. Puxam, tipo assim, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tem que ter, senão... Olha aqui, e o pessoal tá respeitando. Bem legal. Bom, né? Porque sempre vai Não, ter. se você chega num lugar, a história da janela quebrada, né? Você chega num lugar que tá bem cuidado, o pessoal cuida bem, todo mundo respeita. Se o lugar tá abandonado, tá largado, aí vira bagunça. É do ser humano. 99269-3434 ou ligue 3323-5138. Endereço Rua Vou mandar pro meu sogro, que ele queria assistir. no bairro Boa Vista. O meu sogro. Peças e mecânica Boa Vista. Seu carro merece qualidade. Perguntas aqui do basicamente Corridas em Itajubá. Valônia, Você as sabia que na linhas Itacar rurais, você pode selecionar seu motorista favorito? as linhas Além noturnas. disso, também pode selecionar motorista mulher e ainda agendar sua corrida. Demais, né? No seu tempo e em todo lugar, vai de Itacar. Esse ano e você precisa pagar as contas? Não perca tempo para adiantar seu FGTS. Dinheiro rápido. Antecipe até 10 parcelas e vai ser feliz. Estamos na esquina da Câmara dos Vereadores. BMG mais Unime Seguros. 35 3622 5046. A gente viu isso acontecer em algumas cidades, né? 92 69 13 55. Passos é histórico, Passos, né? Rua Comendador Schumann 163, centro de Itajubá. O valor de subsídio que o pessoal pede, muita variedade de produtos com descontos imperdíveis e várias formas de pagamento que você não pode perder. Promoção de verão da Ganha Pouco Outlet vai começar dia 11 de fevereiro. precisa melhorar, mas a gente tem que fazer isso com muita cautela. Nesta sexta-feira e é por tempo limitado. Ganha Pouco Outlet. Fica próximo à Tá, não, tá ficando gostoso, cara. Praça do Soldado. Fone Tome a xícara, não tá mal não. Pior que eu tomei uma E aí, tá na hora de trocar a bateria da e aí vem outra coisa que MM eu tomo Baterias. cuidado também. Confira a mega promoção da MM. Baterias com Dente. a partir de R$120. Amarela? Parcelamento no cartão em até 3 meses. Então corra para a MM. eu já e como troque muita já a curva. bateria da sua moto. MM Baterias. E a curva é o pior 98412 deles. 4312. Café MM Baterias. e vinho. Tem energia 3 que coisas você que eu tomo precisa. todo dia. Volta. Estamos de volta. Você está no Café das 9 com Tenente Melo. De volta ao segundo bloco do nosso programa. Você ouvinte da Jovem acompanhando ao vivo o Café das 9. Hoje nosso convidado, o prefeito Christian Gonçalves. William, vamos até 2 da tarde hoje, tá? A quantidade de perguntas tem aqui. O prefeito já cancelou a agenda. Hoje, agora vamos focar aqui nas perguntas dos ouvintes. Ô, Christian, a primeira pergunta que chegou aqui foi falando do ITC e até a Aline, que estava aqui no intervalo, que estava no Instagram, acompanhou, comentando aí, elogiando o trabalho do pessoal do ITC, que ele está frequentando lá. E você falou que frequentava o ITC quando criança, é Eu falo isso? que eu aprendi a andar de bicicleta e a nadar no ITC. Então aquilo para mim, além de ser histórico, tem um valor sentimental muito grande. E eu sei, né, agora como gestor, o quanto uma ferramenta, um equipamento como o ITC pode trabalhar no desenvolvimento dos nossos jovens. E aí, além de proporcionar, né, lazer e alegria para as famílias aos finais de semana. E é isso que a gente vê lá com a abertura do ITC, com a retomada do ITC, com a municipalização do ITC, né, que vai acontecer para os próximos dias agora aí, a assinatura do Estado da escritura da passagem do ITC para o município de Itajubá de forma definitiva. Então eu falo que foi uma luta que a gente veio travando aí há anos e agora está acontecendo. E aí a gente vai poder usar, né, de maneira mais eficaz aquele equipamento para promover lá esporte, lazer, arte, cultura
para os nossos jovens e também, né, para os familiares, para a terceira idade. Enfim, aquilo é um equipamento que não tem preço para nós. E aí a gente fica muito feliz e a gente até pede, né, para que as pessoas utilizem o TC, desfrutem daquilo com muita alegria, com muito ânimo, mas sempre preservando, né, afinal de contas aquele patrimônio é nosso. E a Aline estava colocando aqui que ela vai ver a organização, mas também o pulso firme dos funcionários que estão lá, né, zelando e olhando pelas pessoas e também pelo equipamento, pelo patrimônio. Mas que, graças a Deus, tem funcionado muito bem. Mandar um forte abraço, inclusive, a toda a equipe lá que trabalha no ITC, toda a equipe de esporte e lazer de Itajubá. E o nosso secretário Júnior, que a semana é a dele, né? O Júnior que está em isolamento em casa, aí a na esposa família. dele testou positivo, provavelmente acho que ele vai fazer um teste hoje. Nosso secretário de Educação também, que iria, inclusive, né, agora conosco aqui numa visita lá no Gerivá. Terminando o programa aqui, vamos para o Gerivá. Ele não vai poder estar lá, mas eu e o Tenente Melo estaremos juntos lá no Gerivá. O Fabão, Nossa Senhora de Fátima, mandou mensagem aqui, inclusive elogiando as oportunidades de lazer que estão se desenvolvendo na cidade, mas aí ele já puxa para o assunto que é a maioria das perguntas aqui, prefeito. Valônia. Será que a Valônia vai atender as nossas demandas durante o período da noite? Supermercados, escolas, várias pessoas aqui dos bairros rurais também perguntando sobre a Valônia, a questão das linhas de ônibus. Para as crianças que precisam estudar, que estão sem a opção de ônibus agora. Prefeito, como é que está essa questão da Valônia? Muito boa pergunta, é importante a gente poder esclarecer. Eu falo que a Valônia e o transporte coletivo, né, é um problema em Itajubá, em Minas e no Brasil. E aqui eu falo, né, lá em 2004, quando foi firmado o convênio, um contrato, né, com a empresa Valônia, nos moldes que foi firmado, ele atendia naquela época, lá em 2004, quando foi feito. E aí foi feito um contrato de 15 anos, renováveis por mais 15. O que a gente vê, né, a dificuldade que a gente entende, que em 2019, que agora, né, foi ontem isso, esse contrato foi renovado por mais 15 anos, sem um estudo mais minucioso de como é que estava a demanda. Afinal de contas, Itajubá cresceu, Itajubá se desenvolveu, outros bairros, outras áreas precisariam ser atendidas, mas o contrato foi renovado exatamente no mesmo molde daquele que foi firmado lá em 2004. E uma das coisas que se fala hoje, inclusive é obrigatoriedade, até 2021 nós tínhamos que ter na cidade de Itajubá, ainda não temos, foi prorrogado até 2023, e nós vamos fazer, é um plano de mobilidade urbana. Então lá para renovar o contrato, penso eu como gestor, que nós tínhamos que ter feito um plano de mobilidade urbana, e também, né, um mapeamento de origem e destino. Por que eu falo isso? A gente vê hoje que linhas lá desde 2004, por exemplo, Reborjão, Santa Rosa e Santa Rosa, Reborjão. Quantas pessoas usam o ônibus do Reborjão para ir até a Santa Rosa? Eu posso falar nenhuma ou quase nenhuma. Porque normalmente essas pessoas vêm do Reborjão para ir até os seus locais de trabalho, até o centro da cidade, mas não para deslocar até a Santa Rosa. E o mesmo acontece com o morador da Santa Rosa. E aí eu lembro, né, quando era vereador, fazia esse trabalho de acompanhar o transporte coletivo, eu peguei o ônibus no Reborjão, e aonde que foi o último passageiro? Até a Imbel. Depois o ônibus andou da Imbel até a Santa Rosa vazio. E o que acontece com isso? Quem que paga por esse trajeto vazio? Todo mundo que está usando, e isso vai encarecendo o transporte coletivo. Outra coisa que aconteceu com o transporte foram os outros modais de transporte. Lá em 2004 não existia motorista de aplicativo. Provavelmente naquela época nós também não tínhamos motoboy, ou estava se iniciando o trabalho de motoboy. E o que acontece hoje? Na cidade nós temos mais ou menos 250 motoristas de aplicativo. Quem que está sendo transportado pelo motorista de aplicativo? Aquela pessoa que antes andava de ônibus e hoje divide o carro com outras pessoas e acaba fazendo um transporte pelo motorista de aplicativo de uma maneira mais confortável, cômoda e atendendo melhor, né, o deslocamento. Outro serviço é o serviço de motoboy, que nós nem temos cadastrado na cidade para saber quantos motoboys tem, mas a gente sabe que são centenas, que também tiraram aquele usuário de ônibus e hoje estão fazendo esse transporte de maneira eficaz e também barata para quem utiliza. E aí eu falo isso, caiu o número de usuários no ônibus. Caindo o número de usuários no ônibus, o que remunera o serviço do transporte hoje, a empresa? São os usuários. Quando você diminui o número de usuários, acaba ficando mais caro. Ou, às vezes, ele acaba não custeando as necessidades da população. Por exemplo, vou citar um exemplo aqui do Rio Manso, onde a gente tem uma cobrança, e principalmente as zonas rurais, todas elas, que acabam tendo uma distância maior,
acaba pegando trecho de estrada de terra, que acaba encarecendo a manutenção do veículo. Então isso tudo encarece. E aí o que a empresa acaba fazendo? Reduzindo esses horários, diminuindo, encurtando, às vezes até cancelando esses horários. E isso afeta diretamente quem? A população. E lá, no início do nosso mandato, a gente não se furtou de enfrentar isso de frente. Vai ser fácil? Não, eu falei que não vai ser fácil, mas eu pedi o apoio da população para que a gente esteja junto nessa luta. O que nós fizemos? Criamos uma comissão que nós não tínhamos e nunca teve uma comissão de fiscalização da Valônia para o aumento da passagem para R$ 8,78 a passagem. Vê se um trabalhador consegue pagar R$ 8,78 na passagem. Isso é impossível. Então nós recusamos esse aumento e aí começou uma discussão. E aí, por causa do afetamento também da pandemia, ela foi reduzindo os horários, onde a gente mandou uma notificação à Valônia dizendo, olha, você precisa cumprir esses horários. E a Valônia falou que então eu vou ter que parar o serviço. E a gente foi intensificando a conversa, o diálogo, vendo o que poderia ser feito para tentar melhorar um pouco. E a Valônia, com isso, depois também da ajuda do Ministério Público, onde a Prefeitura acionou o Ministério Público, depois de muita conversa, nós conseguimos, foi uma vitória, aumentar o número de horários. A gente estava aí com 6 linhas rodando na cidade de Itajubá. Imagina a cidade do Porto de Itajubá com 6 linhas. É muito pouco, não atende quase nada da população. E aí nós aumentamos para 10, depois para 16, e agora está aumentando mais algumas linhas, tentando melhorar um pouco isso. Com o retorno às aulas, a gente já viu que alguns horários estão sendo ajustados para poder atender os nossos estudantes. Então, vem melhorando. Ainda tem muito para melhorar? Ainda tem muito para melhorar. Uma coisa que esse ano, eu acredito, a gente vai conseguir concluir é a contratação e a realização do plano de mobilidade urbana. Isso vai ajudar a gente a ter um norte, não só para o transporte público, mas também para as vias da nossa cidade, com relação ao nosso trânsito, instalação de semáforo, instalação de lombada eletrônica, enfim. É um estudo complexo, mas que também aborda o transporte coletivo e a Valônia. Então eu falo que a gente dentro da Prefeitura está trabalhando de maneira intensa e, se Deus quiser, eu tenho certeza, nós vamos ter cada dia mais a melhora desse serviço, apesar das dificuldades que a gente vem enfrentando. A curto prazo, para o Oswaldo, por exemplo, nosso ouvinte aqui do bairro Marins e Rancho Grande mandou, e a pergunta dele acaba se repetindo para outros ouvintes de outros bairros rurais também, que estão com seus filhos poderem ir para a escola sem os ônibus atender. Também tem trechos, ele inclui na pergunta dele, trechos de estradas rurais estão com asfalto detonado, que acaba atrapalhando mais ainda. Para esse ouvinte, para esse cidadão, uma resposta rápida a gente teria para ele, Christian? Não é fácil, não é simplesmente trocar a empresa, não pode trazer outra empresa para colocar no lugar? A gente conversou isso, inclusive, com vocês, vereadores. A gente falou, hoje, no molde que a gente tem um contrato de Itajubá, nenhuma empresa faria esse serviço. Por isso que eu falo, isso precisa ser muito bem estudado, muito bem planejado. A gente está tendo uma visão para cada localidade. Eu falo que, por exemplo, sábado agora, nesse final de semana, eu estive pessoalmente no Rio Manso, e fui lá acompanhar, ver como é que estava acontecendo. Nós tínhamos lá mais de 40 crianças do estado que não tinham transporte. A gente conseguiu encontrar uma solução. Então, cada caso precisa ser analisado. E aí eu falo, de novo, não tem jeito. O transporte público ele é coletivo e vai precisar atender a coletividade. E a gente vai continuar trabalhando sempre para essa melhoria. Mas, claro, alguns casos pontuais vão ser analisados e precisam ser tratados devidamente com a sua pontualidade. Mas não é uma questão realmente fácil, não tem resposta pronta, não tem lâmpada mágica, que a gente raspa, sai o gênio e a gente fala, gênio, me arruma uma solução para isso. Não, tem que ter trabalho, tem que ter arregaçar de mangas, é o que a gente vem fazendo desde o início do ano passado. E ainda assim, a gente sabe que vão ter desafios, vão ter problemas, mas que a gente não vai se furtar em momento nenhum deles. O André, pai do Caio, aqui um abraço, o André manda uma mensagem aqui, elogiando a educação de Itajubá. Temos uma pergunta também, o Cris, falando de asfaltamento. Fala assim, a prefeitura não tem uma fábrica de asfalto? Vai asfaltar mais ruas assim, na cidade? Muito boa pergunta, que é importante que a pessoa entenda, gente? O asfalto tem diversos tipos de asfalto. E aí eu falo que o asfalto que a prefeitura tem, que é a usina de asfalto que foi comprada, é um asfalto que eles chamam de asfalto a frio. É um asfalto que dá para fazer alguns serviços, mas é um asfalto que tem uma rigidez menor do que o asfalto a quente. O asfalto a quente a gente não tem aqui em Itajubá, inclusive não tem nenhuma empresa aqui em Itajubá que presta esse serviço. Quando faz asfalto a quente, esse grande asfaltamento, a grande maioria deles é asfalto a quente, que vem de uma empresa de fora com esse asfalto para poder fazer.
a gente tem o asfalto a frio, que também dá para atender e a gente tem utilizado ele em diversas áreas. E aí eu vou dar um exemplo aqui, né? Lá no bairro, ali em frente à Medicina, no Jardim Eldorado? Eldorado. Lá a gente conseguiu fazer. Com qual asfalto? Com asfalto a frio, o asfalto da prefeitura. E aí se você fazer uma comparação, você pode ver que ele às vezes fica um pouco mais... Ele é ondulado, tem algumas depressões, ele não fica lisinho como o outro asfalto. E também não é rígido. A gente tem utilizado muito esse asfalto para fazer essas operações de tapa-buraco, de recapeamento, de remendo. Mas também serve, mas não é o asfalto que foi colocado, né, no final do ano de 2020 aqui na nossa cidade. Todo aquele asfalto é asfalto a quente. Mas claro que sempre tem uma rua ou outra com asfalto a frio também. Então isso é interessante do ouvinte entender, né? Que acha que é simplesmente assim, prefeitura, joga asfalto. Não, não é assim. Tem ruas que tem um tráfego intenso de veículos, que tem tráfego de veículo pesado. Se você jogar o asfalto a frio, a probabilidade dele se romper, dele quebrar, e rapidamente você está tendo que fazer a manutenção é maior. Por isso que a gente está tendo esse zelo, esse cuidado agora, da onde colocar o asfalto a frio, de que forma fazer o asfalto a frio. E claro, a gente também, né, vamos realizar licitações para contratação de asfalto a quente e continuar esse programa de asfaltamento da nossa cidade por toda ela, inclusive dentro dos bairros. Então várias perguntas aqui falando exatamente sobre a questão de asfalto, a questão do buraco, a ouvinte que fala da saída de Maria da Fé também. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a questão das aulas também, na falta de ônibus, né? Mudando um pouquinho de assunto, mudando um pouquinho de asfalto. Tanto asfalto tá faltando aí. É asfalto quente, asfalto frio, né? Ô Cristian, várias perguntas que chegaram sobre Trevo Jardim das Colinas e a questão da BR-459. Inclusive, no primeiro programa surgiu essa pergunta. Eu tive a oportunidade de falar sobre esse assunto na reunião de segunda-feira da Câmara. Se você, ouvinte, quer saber mais sobre isso, pode ir nas redes sociais, Tenente Melo, Instagram, Facebook, tem lá um resumo que eu faço sobre esse assunto. Eu e Cristian participamos de uma reunião, o deputado Dalmo Ribeiro também estava junto, uma reunião online, 2 semanas atrás, com a equipe do governador Zema, sobre essa questão que tanto nos afeta, né? A BR-459 vai ser privatizada. Vai passar para concessão privada aí, previsão disso acontecer 15 de março, ocorre a licitação. Se aparecer alguma empresa interessada, vamos ganhar um pedágio aqui em Santa Rita, essa é a previsão, e aí uma empresa privada vai assumir a gestão da BR. Como é que fica, Cristian, aí o nosso trecho, o famoso e tão desejado Trevo do Jardim das Colinas, como é que você tem acompanhado isso? Eu falo que o Tenente Melo está bem por dentro do assunto, porque tem acompanhado junto com a gente, né, tudo que está acontecendo, e aí vai até confundir a cabeça agora do ouvinte, né? Falou, mas espera aí, vocês tiveram uma reunião com o Estado, mas é uma BR-459. Olha para vocês verem a complexidade do que está acontecendo, gente. A gente vem trabalhando e brigando, né, há muito tempo para o trevo do Jardim das Colinas e também para o recapeamento da BR-459, que é realmente federal. Isso compete à União, né, ao Brasil fazer essas obras. Só que agora teve um entendimento entre o Estado e o governo federal, e o governo federal passou para a gestão do Estado todo esse trecho. E aí eu falo que a gente tinha um projeto pronto, aprovado pelo DENIT, que é um órgão federal, para conseguir isso, e agora passou para o Estado. Então, praticamente, que isso foi a zero de novo. Começa na estaca zero. É algo que deixa a gente irritado, com muita raiva, inclusive, mas a gente tem que continuar na luta e continuar na briga para conseguir essas obras tão importantes aqui para a nossa Itajubá. E aí uma triste notícia, né, que eu falo que o Estado teve a ideia de privatizar todo esse trecho da BR-459, que liga a Dutra até a cidade de Poste Caldas. Só que ele tirou o trecho do trevo do Jardim das Colinas até a Dutra. Então esse trecho não vai entrar nessa licitação. E aí se tiver uma empresa que vai ganhar, ela não vai cuidar desse trajeto interno. Isso vai ficar sob responsabilidade do Estado. Entendendo isso, a gente começou a brigar para que ele colocasse isso na licitação. Acreditávamos até que ele tinha feito, desde a publicação até a publicação do edital, quando a gente viu lá que não estava o trecho interno, e a gente vai continuar e começar do zero, né? Uma briga com o Estado agora, para que ele sim faça então o trevo e também esse recapeamento, que está assim desastroso a quantidade de buraco, e aí eu falo que hoje o município não pode interferir nisso, mas o que a gente pode fazer é continuar brigando, continuar batalhando, para que a gente tenha essa melhoria do acesso aqui à cidade de Itajubá até a rodovia Dutra, né? E afeta diretamente as empresas que aqui se instalam, afeta, né? todo mundo. Toda a nossa produção que vai para São Paulo estaria afetada aí. Cristian, tem uma pergunta aqui sobre eventos de grande porte na cidade. Como que a prefeitura tem lidado com isso?
tem aí um evento grande sendo previsto por Repúblicas, um evento com mais de 5 mil pessoas, previsto para o dia 26 de março. Um ouvinte manda aqui, prevendo a volta às aulas da Unifei, uma festa de República para mais de 5 mil pessoas. Como é que está a Prefeitura analisando eventos de grande porte? Eu falo que a gente não pode esquecer que a gente ainda passa por uma pandemia, pessoas estão perdendo as suas vidas, a gente está trabalhando de forma intensa na questão da vacinação, na conscientização do distanciamento, do uso de máscara, higienização das mãos, e isso continua. Tanto que no último dia 31 de janeiro nós fizemos um novo decreto. Eu falo que isso acaba prejudicando as pessoas que organizam o evento, mas em primeiro lugar está a vida e a gente tem essa consciência. Deliberado pelo nosso comitê de enfrentamento à pandemia, do qual faz parte o Hospital de Clínicas, Santa Casa, Unimed, CEAM, Ministério Público, Secretário de Saúde, Conselho Municipal de Saúde, enfim, uma gama de profissionais capacitados. A gente viu o seguinte: vamos estender esse decreto que foi feito lá atrás, limitando, né, a realização de eventos, proibindo festas de formatura, grandes shows, grandes eventos. Então a gente estendeu esse decreto até a data, e também o cancelamento do carnaval. Então a gente estendeu até o dia 2 de março. No dia 2 de março é aí que nós vamos reavaliar para saber como é que está. Então, até lá, esses grandes eventos, shows, estão suspensos, estão proibidos aqui na nossa cidade. Não só aqui, está acontecendo também no Brasil todo, né? Eu falo que a gente segue uma linha até muito próxima com todas as decisões que os gestores vêm tomando. E aí depois a gente vai poder reavaliar e ver como é que isso vai acontecer. Mas uma das coisas que a gente já adianta, que nós estamos fazendo um trabalho dentro da prefeitura, é para organizar essa questão de festas em repúblicas. É uma coisa que nós não queremos que aconteça, até porque uma casa não tem estrutura para realizar uma grande festa, muito menos com essa quantidade de pessoas, até para não atrapalhar todo o entorno. Então isso também é uma visão que o nosso reitor, o magnífico reitor, tem. Mandar um forte abraço lá ao Edson Bortoni e toda a equipe, que hoje eu falo que a Prefeitura de Itajubá está extremamente alinhada com as nossas universidades, com as nossas instituições de ensino. Eu fico muito feliz por estar à frente e ter essa boa relação hoje com os nossos reitores, diretores de faculdades, de escolas, para a gente poder organizar isso e ter uma fiscalização mais rígida e mais severa. E aí a gente vai pedir também o envolvimento dos proprietários das casas. Porque às vezes a República tem uma multa, ela vira e fala: quanto que é a multa? Vou dar um chute aqui, tá, Melo? 5 mil reais. Não, a gente paga os 5 mil reais, então uma multa. E fica por isso mesmo, e afeta toda uma vizinhança. A gente não vai permitir isso mais. Demora um pouco, mas nós vamos trabalhar uma lei muito severa e muito rígida, e já conta com o apoio dos vereadores para que a gente tenha essa aprovação. Nessa linha que você está falando do controle de grandes eventos, ô Cris, você falou que até dia 2 de março está proibido tudo, os comerciantes estão preocupados. Há alguma previsão aí sobre a questão do feriado do carnaval? Se vai cancelar ou não? Já tem uma decisão formada sobre isso, até para o pessoal se planejar, se programar? A gente lembra que ano passado foi decidido isso em várias partes do país. O feriado do carnaval foi suspenso, até para evitar que as pessoas viajassem e trouxessem o vírus, né, depois do feriado. O que a prefeitura está vendo desse sentido? Está em cima da mesa minha, inclusive nós conversamos ontem com o pessoal da administração para poder avaliar e ver de que forma que a gente vai se proceder com relação ao feriado. Se cancela, se não cancela, se faz a extensão, se não faz. Então a gente vai ter uma decisão aí eu acredito talvez ainda essa semana, para o pessoal já se organizar e ver a melhor forma como vai acontecer aqui na cidade de Itajubá. Tá, ok. Então é uma importante informação que o pessoal do comércio principalmente está aguardando aí. O Edson Piton mandou um abraço aqui, parabéns pelos esclarecimentos. O Edson, não vou fazer sua pergunta, ele está preocupado com o Flamengo. Edson, eu sou vascaíno, Edson. O Edson e o prefeito são flamenguistas. Ele fala: Cristian, prefeito, arruma um psicólogo para o nosso Mengão. Ninguém esperava essa derrota aí pro Flu, né, no domingo, mas eu acredito que o Flamengo está no caminho certo, é um timaço. Acho que o treinador, o Paulo Souza, vai conseguir dar jeito aí no Flamengo e a gente poder voltar a levantar caneco. Cristian, já estamos na reta final aqui do programa, só ainda voltando no assunto da questão das crianças que estão sem ônibus. A pergunta aqui tem alguma previsão da prefeitura disponibilizar ônibus da prefeitura para atender essas crianças? Porque é um assunto que é emergente, é urgente, a gente não consegue esperar. Porque a prefeitura não tem também. Eu como professor, cada dia de aula perdido pelo aluno é uma dor no coração para nós. A gente também, ninguém quer que isso aconteça, né? Mas aí eu falo que a prefeitura ela é obrigada, né, a oferecer esse tipo de serviço para a rede municipal. E é muito importante que o ouvinte entenda. Tem a rede municipal e a rede estadual.
E aí dentro do município nós temos lá 7.500 crianças. Grande parte delas utilizam o transporte. Então a gente tinha aproximadamente lá 30 vans e micro-ônibus para poder atender toda essa demanda. E aí o Estado é responsabilidade do Estado, e aqui nós temos a Superintendência de Ensino, mas que também é nossa parceira e que a gente tem sentado junto com o Wagner, superintendente de ensino, para tentar encontrar uma solução, porque a gente não quer que ninguém fique sem aula. E aí eu falo que o poder público, a prefeitura entrou nessa parceria, nós tínhamos 3 veículos reservas dentro da prefeitura e já disponibilizamos os veículos reservas nossos, que nós não temos mais um veículo reserva hoje, mas para poder fazer esse atendimento às crianças do Estado. E também, né, o Wagner, superintendente de ensino, movimentando, já assumiu o compromisso de conseguir 3 veículos aqui para a nossa cidade de Itajubá, para poder fazer esse atendimento. E aí a prefeitura, no final do ano, comprou, né, também 3 novos veículos, com emendas de parlamentar. Tenente Mello até ajudou muito com isso, vai vir um ônibus. Então nós vamos ter mais 3, e aí eu falo, mais 6 veículos entrando. A gente vai poder ter os nossos 3 na reserva, porque dá problema. A gente sabe que um ônibus é mecânico, então pode quebrar, e a gente não quer que, tendo a quebra, a gente já quer uma substituição imediata para que ninguém perca. Então eu falo que a gente dentro da prefeitura vem trabalhando e organizando da melhor forma possível esse transporte para que ninguém fique sem ele. Mas claro, às vezes as coisas não são na velocidade que a gente gostaria. Para você comprar um ônibus até para poder produzir e chegar esse ônibus aqui demora um pouco. Então a gente pede para que o pessoal entenda, encontre uma saída provisória até que a gente tenha uma solução definitiva. E a gente vai estar trabalhando para isso. Eu tenho certeza que a nossa equipe da prefeitura é muito séria, competente e capacitada. E a gente já encontrou algumas soluções. E uma delas que eu dou exemplo, da qual eu mesmo estive presente, foi lá no Rio Manso. Já disponibilizou o ônibus nosso. Então o ônibus vai de manhã, leva as crianças, traz as crianças do estado para cá, para a cidade, para as 2 escolas, principalmente Polivalente e João 23. Depois ele volta no Rio Manso, pega as crianças que vêm à tarde, e na hora que ele traz as crianças para ele da tarde, ele já leva as da de manhã, e depois ele volta para buscar as crianças de tarde. São mais de 40 alunos que estão sendo atendidos em toda aquela faixa ali, que vem do Rio Manso até Cachoeirinha, Cachoeira Grande. Então essa já foi uma solução, e a gente está encontrando solução também para esses outros bairros que ainda precisam. Mas aí lembrando, é do Estado, e o Estado é nosso parceiro. Mandar um forte abraço, inclusive, lá para o Wagner, que vem fazendo um brilhante trabalho à frente da Superintendência de Ensino Itajubá. Wagner, que é o Superintendente Regional de Ensino. Cris, vamos encerrar o programa, então, com uma pergunta que chegou aqui da Sayonara. Tratamento oncológico no hospital, como é que está na cidade de Itajubá? Eu falo que essa talvez seja, eu até me arrepio de falar aqui para vocês verem. Você sabe também o quanto isso é caro para nós, você acompanhou muito o que a gente passou com a Lu na época, e quanto seria importante, e quanto isso vai fazer diferença na vida de tanta gente. Por isso eu escolhi essa pergunta para encerrar o programa. Já está fazendo. Eu falo que quando eu e o Dr. Nilo andamos pelas ruas, a gente encontra com algumas pessoas que já estão fazendo tratamento aqui em Itajubá. Isso é uma vitória, talvez uma das maiores vitórias da história da cidade de Itajubá. Porque há décadas, uma vida toda se falava no tratamento oncológico aqui. Só para o ouvinte entender, né? Hoje o paciente, ou antes o paciente sair daqui, ainda sai, porque o credenciamento está em Poços de Caldas. O serviço que é realizado aqui não é pelo SUS, é particular. A prefeitura arca com esse custo. Mas a gente tomou essa atitude. É séria, mas é uma atitude que a gente viu que tinha necessidade que acontecesse, para que os pacientes nossos não saíssem daqui e se deslocassem até Poços de Caldas. Por mais que a prefeitura ofereça o transporte, a gente tem um hotel lá em Poços de Caldas para poder oferecer alimentação e repouso a esse paciente, ele fica debilitado. A quimioterapia, a radioterapia, ela acaba com o paciente do câncer. Ele tem que deslocar 170 quilômetros para ir, 170 quilômetros para voltar, é desumano. Então aqui nós fomos firmes e anunciamos, né, que foi o primeiro item do Plano Super 25, nosso plano de governo, ter o tratamento oncológico na cidade de Itajubá. E aí eu agradeço demais ao Hospital de Clínicas, que oferece com muito zelo, de forma muito profissional, esse tratamento. E a gente tem, isso foi uma das vitórias que nós tivemos aqui, junto com o posto de coleta de sangue, que também, né, a gente andava pela cidade, conversando com a população, e todo mundo falava, o tratamento oncológico, porque todo mundo conhece alguém, ou um familiar, ou um amigo, que já teve câncer, ou às vezes até já perdeu a sua vida. E aí, o quanto é desumano esse deslocamento, que ainda acontece por causa do credenciamento. Mas a gente continua na luta para também tenhamos o credenciamento aqui em Itajubá. Mas até que isso aconteça, o município de Itajubá arca para todos os pacientes, novos pacientes que forem diagnosticados com câncer, ter o seu tratamento realizado aqui,
de maneira mais humana. Isso foi uma grande vitória. E também o posto de coleta de sangue, que agora você que quer doar sangue, que precisa doar sangue para ajudar as pessoas, ou até mesmo para salvar uma vida, você pode fazer isso aqui em Itajubá. Mais uma vitória da nossa administração aí na área da saúde. Inclusive amanhã é dia, toda quinta-feira, doação de sangue em Itajubá. Exatamente. É só se cadastrar pelo Itajubá Digital. Você que quer doar sangue, entra na página da Prefeitura, Itajubá Digital, você vai ver o link lá para doação de sangue. Se cadastre, porque a gente precisa de doadores. Prefeito, 2022, podemos esperar que a Prefeitura de Itajubá será uma prefeitura boa e justa para a nossa cidade? Eu tenho certeza disso, eu sou uma pessoa temente a Deus, coloco sempre Deus à frente de tudo, no controle da minha vida, das minhas ações. E eu falo, como eu falei aqui no início do programa, a cada ano, a cada dia, né, que passa, a cidade vai ser uma cidade melhor, a cidade vai ser uma cidade desenvolvida, sempre cada vez mais fácil de ser amada. E aí, como é o lema do nosso governo, né, um governo bom e justo, para uma cidade feliz. E é isso que o povo merece, é isso que o povo quer, e é isso que o povo vai ter enquanto nós estivermos à frente da prefeitura da cidade de Itajubá. E eu tenho certeza que em 2022 nós também iremos estar aqui anunciando, né, novas conquistas como construção de postos de saúde, asfaltamento, enfim, diversas obras, sempre para ver o desenvolvimento aqui da nossa cidade. Tem 3 postos de saúde previstos para esse ano, hein? E vão acontecer, eu tenho Excelente. certeza disso. Prefeito, muito obrigado mais uma vez por você ter vindo aqui. Leve um beijo para suas 3 meninas, sua esposa Lília e as 2 pequenas, Lavínia e Olívia. Deus abençoe muito o seu trabalho, o trabalho do Dr. Nilo, porque o sucesso da sua equipe é o sucesso de Itajubá. A você, nosso ouvinte, muito obrigado pela audiência. E quarta-feira que vem, se Deus quiser, estaremos novamente juntos e ao vivo, diretamente dos estúdios da Jovem FM. Espero ter lido aí o máximo de perguntas. Você tem que juntar as perguntas para ser mais rápido. William, obrigado aí pelo apoio na técnica. Aline e toda a equipe jovem, obrigado. Da Rádio Jovem também, obrigado. A você, nosso ouvinte do Instagram aí, que acompanhou o programa. Quarta-feira que vem, Café das 9, ao vivo, diretamente da Jovem FM. Muito obrigado a todos. Até a semana que vem. Que precisão, hein, William?